Irmãos, eu convido, primeiro vou falar com os irmãos aqui o tema da mensagem. O tema da mensagem podem sentar, aliás, meus irmãos, senta não, senta não que nós vamos ler a palavra. O tema da mensagem o bem que quero fazer. Esse é o tema da mensagem. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 7, versículo do 7 ao 25. Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao 25. Amém, meus irmãos? Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida, transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se para a morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que por meio do mandamento o pecado se demonstrasse extremamente maligno, porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém, meus irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Quantas vezes nós queremos fazer o bem, mas quantas vezes nós erramos? O apóstolo Paulo, ele escreveu Romanos para as igrejas domiciliares de Roma, focando na doutrina da salvação e de como viver na prática a salvação que lhes foi dada através de Jesus Cristo. Paulo escreveu esta carta para contribuir para o fortalecimento dos cristãos em Roma. Só que a palavra de Deus, meus irmãos, ela é viva e ela é eficaz. Deus alcançou aqueles cristãos
e com a sua palavra nos alcança até os dias de hoje, para que nós possamos ser fortalecidos em Cristo Jesus. Para que a gente possa ilustrar o tema dessa mensagem, né? O bem que quero fazer, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui, a gente não quer praticar o mal, a gente não quer errar, a gente não quer desagradar o nosso Deus. Nenhum de nós acorda aqui de manhã pensando em desagradar a Deus, de fazer o mal ao próximo. Pelo contrário, eu acredito que toda manhã, quando a gente levanta, que a gente dá bom dia ao Espírito Santo, bom dia ao nosso Deus, a gente agradece ao Senhor por mais um dia de vida. Então ninguém aqui, né, levanta pensando em fazer o mal. Então por que conhecemos a palavra do Senhor, sabemos o que temos que fazer e por que às vezes erramos, por que às vezes fazemos aquilo que desagrada o Senhor? Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8 e 9. Amém, meus irmãos? 2 Samuel 12, 8, 9. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu Senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para o teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Tem até um louvor, eu não sei cantar, não sei, né, sou desafinada, mas tem um louvor, não vou me arriscar aqui igual o pastor Daniel, porque eu não sou afinada. Então tem até um louvor que diz assim: cria em mim, ó Deus, né? Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Então nós conhecemos Davi como homem segundo o coração de Deus. Deus tirou Davi dos pastos, do curral, onde ele cuidava dos rebanhos do seu pai, e o colocou num palácio. Deus deu palácio, as esposas do teu Senhor, deu a casa de Israel e de Judá, e se isso não fosse suficiente, como nós lemos aqui no versículo 8, Deus teria acrescentado muito mais a Davi se ele tivesse pedido. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele conhecia as leis do Senhor, ele sabia aquilo que agradava a Deus, mas mesmo assim, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo conhecedor das leis, ele pecou, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 11. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos ler bastante aqui na palavra do Senhor. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, avistou uma mulher que banhava-se, e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao que lhe informaram, o nome dela é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo heteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele e teve relações sexuais com ela.
que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: eis que estou grávida. Diante de tal notícia, Davi mandou esta mensagem urgente a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe prontamente mandou Urias apresentar-se diante do rei Davi. Quando Urias chegou, Davi o saudou e lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem, e como estava desenrolando a guerra. Depois dispensou Urias e lhe recomendou: agora, pois, vai para a tua casa, lava teus pés e procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumavam dormir os guardas do rei, seu senhor, e não foi para casa. Então informaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi se apressou a questionar Urias: não chegaste de uma viagem? Por qual motivo não foste para a tua casa? Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas. Meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para minha casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra não cometerei tal deslealdade. Diante disso, Davi ordenou a Urias: fica aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Assim Urias permaneceu em Jerusalém aquele dia todo e a noite seguinte. Davi o convidou a comer e a beber fartamente em sua companhia. E à tarde Urias saiu, mas foi recolher-se na sua maca, onde repousavam os servos do seu senhor. Todavia, não foi para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e a enviou por intermédio do próprio Urias. Escreveu Davi em sua missiva: coloca Urias no posto mais letal da batalha e retirem-se, deixando-o só, a fim de que seja ferido pelo inimigo e venha morrer no campo de luta. Joabe, que sitiava a cidade inimiga, ordenou que Urias tomasse lugar onde ele sabia que estariam os guerreiros mais audazes e violentos. Vamos ler até aí, né? Colocaram Urias na frente de batalha e ele morreu. Então Davi, ele sabia aquilo que agradava ao Senhor. Ele conhecia as leis do Senhor, mas ele pecou contra Deus. Deus tinha dado tudo a Davi. Deus tinha dado palácio, Deus tinha dado esposas legítimas, mas mesmo assim, Davi pecou contra o Senhor. Davi, como relata a palavra, ele estava em seu leito. Algumas versões dizem à tarde, outras versões dizem à noite. Aqui nessa versão diz que foi após o almoço. Ele estava lá no palácio dele. Mas a gente pode pensar assim: por que Davi mandou seus soldados para a frente de batalha e ficou tranquilinho lá no palácio sem ir guerrear? Davi já tinha guerreado. Ele tinha guerreado com os seus soldados. Ele tinha enfrentado 80 mil homens, e ele venceu, ele derrotou 40 mil homens e 7 mil cavaleiros. Só que a guerra já estava praticamente vencida e aproximava-se o inverno. Então ele voltou com seus soldados para Jerusalém e ali ele ficou. E quando deu início, quando estava começando a primavera, ele encaminhou, a batalha já estava tranquila, ele encaminhou os chefes do seu exército, Joabe, para poder continuar na peleja. Por isso que ele ficou em Jerusalém. Só que ali, a palavra relata que ele estava ali no seu palácio, nos seus aposentos, ele estava tranquilo ali, e
ele acordou e foi passear pelo terraço. O terraço era uma parte mais elevada, e dali Davi tinha uma visão privilegiada, uma visão dominante de Jerusalém. E nessa ocasião que ele saiu para passear ali pelo terraço, após o almoço, ele avistou Betseba. O problema não foi ele ter visto Betseba banhando-se ali. O problema foi que Davi olhou uma segunda vez. Essa segunda olhada de Davi é que foi o problema. Davi, ele conhecia as leis do Senhor. Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 13, 14 e 17. Êxodo, capítulo 20, versículo 13, 14 e 17. Está escrito: não matarás, não adulterarás, versículo 14. No versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi, nem ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ao visualizar Betseba, Davi percebeu a formosura daquela mulher, da mulher de Urias. Betseba, ela estava ali se banhando, mas ela não estava ali se insinuando para Davi. Ela não tinha percebido, mas Davi, ele olhou, em vez dele fazer igual José e correr, não, Davi deu a segunda olhada. Vamos ler também aqui, meus irmãos, porque ele deu lugar à cobiça. Nós vamos ler aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago 1, 14. Vamos ler o 15 também, tá? Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Martinho Lutero, ele disse que nós não podemos impedir que um pássaro sobrevoe as nossas cabeças, mas nós podemos impedi-lo de fazer um ninho. Davi pecou contra Deus premeditadamente. A palavra chama isso de pecado de mãos levantadas, ou seja, ele pecou, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele conhecia as leis do Senhor. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele se arrependeu. Foi necessário que Deus usasse, o profeta Natã para levar, corrigir, para fazer Davi enxergar o seu erro. Então, Davi se arrependeu. O profeta Natã propôs para ele um dilema. Davi pensou, e quando Davi enxergou, ele era o errado. Deus levou Davi a se arrepender, porque Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Olha, quando Davi clama ao Senhor pela misericórdia de Deus, nós podemos ver Davi clamando a Deus no Salmo 51. Salmo 51. Tem piedade de mim, ó Deus. Segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim,
Desde que me concebeu minha mãe, sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras tua sabedoria. Portanto, purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga as minhas transgressões. Perdi aqui, só um minutinho, irmãos. Passei de transgressões e perdi. No 10, obrigada, irmãos. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me de todo pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que minha boca possa clamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém, meus irmãos? Ou seja, Davi se arrependeu do pecado que ele cometeu, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ele conhecia as leis do Senhor, e ele se arrependeu do pecado que cometeu. Um abismo chama outro abismo. Nós vimos aqui que Davi, ele cobiçou, ele adulterou, ele mandou matar, ele tentou encobrir um pecado, né? Ele tentou enganar Urias. Se nós vermos aqui na palavra do Senhor, não tinha como negar que aquele filho era de Davi, porque Urias estava em combate e havia terminado o ciclo de Betseba, o ciclo menstrual, e ela deitou-se com Davi. Então aquele filho não tinha como ser de outra pessoa, não tinha como justificar. E para justificar um erro, encobrir um erro, ele errou mais ainda, mandando matar Urias. Mas Deus mostrou a Davi através do profeta para ele se arrepender, e Davi se arrependeu, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora, nós vamos voltar lá no começo da pregação, o bem que eu quero fazer. Por que Davi, conhecendo as leis do Senhor, Davi sendo um homem abençoado, um homem segundo o coração de Deus, por que Davi pecou? No caso de Davi e de outros homens e mulheres no Antigo Testamento, eles tinham as leis que o Senhor entregou a Moisés, mas a lei, ela por si só, ela não tem poder para perdoar os pecados. A lei, ela tem poder para apontar os pecados. Como nós lemos em Romanos, logo no começo, no capítulo 7, do versículo 7 ao 25, a lei, a gente só sabe o que é pecado porque a gente conhece a lei. Mas a lei por ela mesma, ela não tem poder para perdoar os pecados. O único que tem poder para transformar a nossa vida é o Senhor Jesus, é o sangue do Senhor Jesus. A lei, ela revela o pecado. Como nós vimos lá, a lei ela é boa, ela é santa, mas o que ela faz é revelar o pecado. Quantas vezes, antes da gente entregar a nossa vida para Jesus, né, não sei se os irmãos já falaram isso, mas se não falaram, eu acredito que os irmãos já ouviram alguém falando isso.
tudo que é proibido é mais gostoso. Nós já escutamos pessoas falando isso, né? Se nós não falamos, mas com certeza, quando a gente não tinha Jesus, nós já escutamos pessoas falando isso e às vezes ouvimos até o dia de hoje. O pecado é que Davi olhou e ele desejou. Há um poético ditado que diz que os olhos são a janela da alma. Tudo aquilo que os nossos olhos veem, né? Os nossos olhos são a janela da alma. A alma são os nossos sentimentos. Nós também somos trinos. Nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma é onde estão os nossos sentimentos. Então Davi, ele olhou, os olhos são a janela da alma. Ele olhou e ele sentiu um desejo por Betseba. Ele cobiçou ter aquilo que não podia, que não era seu, porque aquela mulher já era casada. Davi também já era casado, ele tinha mulheres legítimas, né? Então, Davi cobiçou, ele olhou a janela, né? Os olhos são a janela da alma. Davi olhou e cobiçou. Foi um sentimento, um desejo que ele teve. Davi viveu na época da lei. Nós vivemos na dispensação da graça. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, por que nós erramos? Né? Nós conhecemos a lei. Naquela época, Davi conhecia a lei. Mas hoje nós vivemos na dispensação da graça. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Por que muitas das vezes nós não conseguimos fazer o bem que a gente quer fazer? Vamos voltar lá em Romanos, onde que o texto base, né, da nossa mensagem. Romanos 7, 19. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Vou ler também aqui com os irmãos, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Como Davi, nós somos abençoados por Deus. Como que Davi foi abençoado por Deus? Né, em todas as áreas da sua vida. E mais ainda, nós somos abençoados porque o Senhor Jesus nos resgatou. Com seu precioso sangue, Jesus pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida. O Senhor Jesus deu a vida dele, derramou o sangue dele lá naquela cruz do Calvário e nos deixou o Consolador. Nós não estamos órfãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos a palavra de Deus revelada a nós. Por que então, às vezes, nós não conseguimos praticar o que é agradável a Deus? O pecado, meus irmãos, ele gera a morte espiritual. Só que Jesus, ele venceu a morte. E pela morte e ressurreição de Cristo, nós temos novidade de vida. Nossos pecados, o nosso velho homem, ele foi crucificado com o Senhor Jesus. Ele, mais ainda, nós ainda temos irmãos, nós temos ainda um corpo carnal. Nós temos um espírito e nós temos o Espírito Santo de Deus, mas nós ainda estamos limitados nesse corpo carnal, que deseja tudo aquilo que é contrário ao Espírito. Nós, irmãos, estamos em guerra constante contra a nossa carne. A nossa carne, ela sempre quer fazer aquilo que é contrário ao Espírito. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16, está escrito: pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente.
João, nesse versículo, ele nos alerta contra aquilo que o corpo deseja. Ele listou aqui tudo aquilo que o corpo deseja, que a nossa carne deseja, né? A cobiça, os bens materiais acima de qualquer coisa. Tem pessoas que fazem de tudo para subir na vida. Tem pessoas que estão com seus olhos voltados somente para este mundo aqui, se esquecem que nós somos peregrinos nesta terra, que nós não somos daqui. Então João, nesse versículo, nos alerta contra tudo que o corpo deseja, aquilo que os nossos olhos anseiam ver e aquilo que as pessoas se esforçam para adquirir. Temos que trazer à memória que tudo aqui nesse mundo, como João descreveu ali, tudo aqui é passageiro. Nada, meus irmãos, nada do que a gente possa adquirir aqui, bens materiais, nada se compara com o que há de vir para nós, com aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade, meus irmãos. Nós somos peregrinos nessa terra, nós somos cidadãos do céu. Enquanto estamos neste corpo carnal, nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós, enquanto estivermos neste corpo carnal, nós estamos sujeitos a pecar. Mas o pecado na vida do cristão, ele tem que ser um acidente. E quando acontecer esse acidente na vida do cristão, ele não tem que se afastar da presença do Senhor. Davi, ele não se afastou da presença do Senhor porque ele pecou. Pelo contrário, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele clamou ao Senhor. O pecado que Davi cometeu era um pecado para a morte. Mas Davi se arrependeu e clamou ao Senhor. E Deus não despreza um coração contrido, um coração quebrantado, um coração arrependido, como nós lemos no Salmo 51. Então nós não podemos deixar o adversário das nossas almas, porque ele é acusador, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. A gente não pode permitir que ele nos acuse, porque nós temos um advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele vai voltar como juiz, mas ele é o nosso advogado. Agora ele está como nosso advogado. O pecado na vida do cristão é um acidente. Mas se esse acidente acontecer, não devemos afastar da presença do Senhor. Porque como nós vimos aqui, nós somos trinos também. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E nosso corpo carnal, ele deseja aquilo que é contrário ao espírito. Então, se a pessoa pecar, ela não deve permanecer prostrada, ela deve se arrepender, ela não deve deixar o inimigo tripudiar sobre ela, porque o inimigo, ele sopra, você não é digno, você não é merecedor, você é pecador, mas nós temos um advogado fiel, que é o Senhor Jesus. A graça, irmãos, ela não é licença para pecarmos. Mas se acontecer esse acidente na vida do cristão, ele não deve se afastar de Deus por se sentir indigno. Tem pessoas que pecam e elas não se sentem dignas de estar na presença do Senhor, mas sozinhos, sem a presença de Deus em nós, nós não somos capazes, irmãos. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo de Deus em nós. Ai de nós, nós não conseguiríamos levantar das nossas camas pela manhã. Mas como nós lemos aqui no Salmo 51, o Senhor não despreza um coração arrependido e quebrantado. O diabo, nosso adversário, ele é acusador. Ele lança suas setas para levar o ser humano a pecar e se afastar de Deus. Porque longe de Deus, meus irmãos, o ser humano é presa fácil para o inimigo. Então nós não podemos nos afastar da presença do Senhor. Estejamos nós
enfraquecidos, mas nós devemos permanecer na presença do Senhor. O apóstolo Paulo diz que quando nós estamos fracos é que nós estamos fortes, e quando nós estamos fortes é que nós estamos fracos. Nós temos que depender sempre do Senhor. Quando nós confiamos nas nossas próprias forças, nós caímos, irmãos. Nós temos que confiar no Senhor. Então, meus irmãos, como que a gente deve proceder? Já estou encerrando. Como que a gente deve proceder? Se nós somos um espírito num corpo limitado, então eu vou ficar pecando, eu vou ficar errando? Não, como nós vimos, o pecado tem que ser um acidente. Eu vou falar para os irmãos aqui uma ilustração muito rápida. Essa ilustração eu li uma vez no Pão Diário, chama As Duas Naturezas. Tinha um homem que tinha 2 cachorros. Ele tinha um cachorro branco e ele tinha um cachorro preto. E ele levava esses cachorros para a praça da cidade para eles brigarem entre si. E esse homem apostava. E ele sempre ganhava. Ninguém nunca ganhava deste homem. Sabe qual que era o segredo dele? Quando ele queria que o cachorro preto ganhasse, ele alimentava o cachorro preto e deixava o branco com fome. E vice-versa. Quando ele queria que o branco ganhasse, ele alimentava o branco e deixava o preto com fome. O que nós podemos tirar disso? Qual lado que nós temos alimentado mais? Nós temos alimentado mais a nossa carne ou o nosso espírito? Aquele que estiver mais forte vai vencer. Como que nós devemos fazer para alimentar o nosso espírito? Palavra, oração, congregar, porque nós precisamos ter uma bênção especial para quando nós congregamos. Nós não podemos deixar de congregar. Nós temos que meditar na palavra do Senhor, nós temos que orar, nós temos que nos derramar na presença do Senhor, nós temos que buscar cada vez mais meditar na palavra do Senhor constantemente. Em Oséias 4:6 fala que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, conhecimento da palavra. A palavra, meus irmãos, ela é alimento para o nosso espírito. Nós temos que orar sem cessar, não somente quando nós estamos na prova. Quando a gente está na prova, a gente ora mais, né? Quando está tudo muito bem, acho que a irmã Regina até falou sobre isso ontem, não foi você, irmã Regina? Então, quando a gente está na prova, a gente busca mais. Quando está tudo muito bem, às vezes a pessoa se esquece de buscar o Senhor. Isso mesmo, Deus usou a irmã Regina ontem para falar na pregação. Quando está tudo muito bem, às vezes a gente não quer vir na igreja, a nossa carne não quer vir, a gente fica, às vezes está com preguiça, está cansado, às vezes tem algum motivo mesmo, às vezes é doença, às vezes é trabalho, mas às vezes a gente dá vazão à nossa carne. Mas quando está na prova, como disse a irmã Regina, aí a gente está ali, em todos os cultos, buscando o Senhor. Então nós devemos, irmãos, orar sem cessar, nós devemos ter intimidade com Deus, e nós devemos vigiar aquilo que os nossos olhos veem e que os nossos ouvidos escutam. Hoje, o inimigo está infiltrando nas casas, através das redes sociais. A rede social, irmãos, ela é uma bênção quando nós sabemos usar essa ferramenta. Estamos aqui pregando e pessoas que não puderam estar aqui vão poder assistir essa pregação. Quantas pregações nós podemos assistir através das redes sociais? Mas as redes sociais também, se nós não tomarmos cuidado, se nós ficarmos vendo aquilo que não devemos ver, como nós vimos aqui, os nossos olhos são a janela da alma. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos estão vendo, porque o pecado primeiro ele nasce na mente. Antes da pessoa praticar, ele nasce na mente. A pessoa começa a cobiçar, a pessoa começa a pensar, e ali até gerar, né, é como se fosse uma gravidez, vai gerando pecado, e o pecado ele traz o quê? A morte. Então nós devemos vigiar o que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem e o que a nossa boca fala. E lembre-se sempre, meus irmãos, a nossa força, ela vem do Senhor Jesus. Ele é a nossa salvação. Então, quando nós estivermos fracos, ou quando nós estivermos errados, nós devemos pedir, nos arrepender e pedir ao Senhor Jesus, porque Ele é o nosso advogado. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração para trazer aqui nessa noite. Eu convido os irmãos a ficarem à vontade para que nós possamos estar orando.
agradecendo ao nosso Deus, né? Como eu falei aqui no começo, se hoje nós estamos aqui, nós clamamos tanto ao Senhor, para que o Senhor sarasse essa terra, e nós estamos vendo aí, em vários estados, já foi liberado, né, o uso das máscaras, é facultativo, mas nós só estamos vivenciando isso, porque o Senhor ouviu o nosso clamor, porque nós clamamos ao Senhor. Tem muitas pessoas aí que foi liberado o uso da máscara e as pessoas estão comemorando carnaval. Será que as pessoas não se lembram de agradecer a Deus quando estava todo mundo sofrendo, estava todo mundo perdendo seus entes queridos, as pessoas chorando, mas agora que as coisas começaram a voltar ao normal, as pessoas estão se esquecendo de agradecer a Deus. E nós vamos fazer isso aqui nesta noite. Nós vamos apresentar a nossa família, mas nós vamos apresentar ao Senhor a nossa gratidão, porque se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor nos ajudou. Aqueles nossos entes queridos, aqueles que perderam entes queridos, amigos, que estão no Senhor, que morreram em Cristo, eles já estão com o Senhor. Mas nós que estamos aqui, nós temos que agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Amém, meus irmãos? Fiquem à vontade para a gente estar adorando, glorificando e orando ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua obra na nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, Pai, sarou essa terra, Pai. Se nós estamos aqui, Pai, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos por todos os livramentos, Senhor, por toda a Tua provisão, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, e mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, Senhor, meu Deus, o Senhor não nos abandonou, Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai, e o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua obra, Senhor, na nossa família, na nossa vida, na nossa igreja, Pai. É o Senhor que tem nos sustentado, ó Pai. É o Senhor que tem cuidado de nós, e a Ti, Senhor, rendemos graças, rendemos louvor. Nós te adoramos, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. O Senhor é o ar que nós respiramos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz do Calvário. Obrigada, Senhor Jesus, por ter pago o preço. Obrigada, Senhor Jesus, por ter nos resgatado. Nós te amamos, meu Deus. Nós te adoramos, Senhor, meu Deus. Nós precisamos, Senhor, de Ti, ó Pai, como o ar que nós respiramos, ó Pai. Pai amado, Pai querido, nós queremos também Te apresentar, Senhor, nesta noite, ó Pai, a Tua amada igreja, Senhor. Nós queremos Te apresentar, Pai, cada pessoa que está aqui presente, ó Pai, cada família que está aqui representada, Senhor, meu Deus. Nós Te apresentamos, Senhor, cada clamor, cada oração, Pai. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe aquilo que precisamos, o Senhor sabe aquilo que nos aflige, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Pai, ouve o nosso clamor, ouve o clamor do Teu povo que está aqui reunido, Senhor, orando a Ti. Alcança, Senhor, meu Deus, o esposo, alcança os filhos, ó Pai, alcança aquele parente que ainda não aceitou, Senhor, meu Deus, a Tua presença. Pai amado, Pai querido, alcança aquele, Pai, que está escravizado, Senhor, pelas drogas, pelo vício da bebida, Senhor, meu Deus. Alcança, Senhor, meu Deus, cada lar, cada família, Senhor. Nós Te apresentamos também, Senhor, meu Deus, os pastores, Senhor, meu Deus, da nossa igreja. Te apresentamos suas famílias, meu Pai. Te apresentamos os ministros de louvor, os diáconos, ó Pai. Toma cada um nas Tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós Te clamamos também, Senhor, para que haja paz em Israel, para que haja paz em Jerusalém, para que haja salvação, para que haja conversão, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Opera, Senhor, meu Deus, em nosso meio, Senhor. Enche-nos, Espírito Santo de Deus, com a Tua presença, com a Tua unção, Senhor. Que nós possamos estar preparados, Senhor, meu Deus, para o dia que o Senhor vier cumprir a Tua promessa, Senhor, e vier nos buscar, Senhor, vier arrebatar a Tua igreja. Enche-nos, Espírito Santo de Deus, com a Tua unção, com o Teu poder, ó Pai. Ouve, Senhor, o nosso clamor, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, nós Te clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, eu Te peço, o anjo dessa igreja, o pastor Daniel e a sua família, Senhor. Continua usando ele, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Continua, Senhor, eu Te peço, abençoando a vida deles, fortalecendo eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai.